Olá, amigos, seguidores, podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Todo dia é diferente do dia que passou. Todo dia é dia de inovação. É dia de a gente esperar algo sempre de produtivo. Mas as intempéries da vida fazem com que a gente lute cada vez mais. Nesse sentido, a ciência, a nossa amiga ou mãe ciência, está sempre ajudando no quesito saúde, saúde mental, fisiologia comportamental, dentre outras muitas questões que estão numa prateleira, bem vasta. Hoje vamos receber uma equipe de profissionais da saúde, uma gestora de um produto magnífico que serve também para a área da saúde, inclusive é titulado como padrão ouro. São 4 profissionais e eu vou começar pela doutora Larise Marqueves, dentista e biomédica. Por favor, nos conte a sua trajetória e por que a gente veio falar de ozonioterapia, laser e outros quesitos aí que estão além do seu consultório, mas sim trazendo serventia para a nossa sociedade de prevenção, de cura e tratamentos. Passo a palavra para você, Larise. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com as sumidades no assunto, de maneira interdisciplinar, mas que no todo eles vão se... corta. Eles vão se interligar, tá? E somam-se em qualquer tipo de tratamento, tá? A minha trajetória começou com odontologia e conforme eu fui conhecendo a parte de ozonioterapia, a procura no tratamento principalmente de intercorrências, me levou a procurar o ozonioterapia, laser, PRP, PRF, a água alcalina, e eu comecei a ter um entendimento maior sobre o assunto de maneira integrativa. Certo. Essa interdisciplina, você acredita que a biomedicina e o teu consultório de odontologia fizeram essa fusão ou tem elementos a mais aí? Você pode fazer essa fusão tanto na área integrativa, certo, que seria na saúde geral, como na odontologia. Perfeito. Em procedimentos específicos e também na estética também. Certo. De uma maneira ou interdisciplinar ou associação de técnicas. Certo. O plasma rico em plaquetas, a ozonioterapia, o laser de alta potência, dentre outros instrumentos e tecnologia. A gente vai estar debatendo hoje, aqui nesse podcast Mesa Redonda, da saúde. Eu quero apresentar o segundo convidado e, por favor, eu queria que você, Larise, direcionasse a pergunta para o doutor Thomas, dentista, tem doutorado na área e temos uma celebridade, assim como vocês, aqui na mesa. Por favor, Larise, apresente o Dr. Thomas e faça a sua pergunta para ele, por favor. Apresento o Dr. Thomas. Ele é um profissional rico em conhecimento e vai trazer para vocês um pouco sobre o transplante celular. Obrigado. Então, eu tenho doutorado em odontologia pela PUC, Paraná, né? E minha área também é da implantodontia. Eu tenho mestrado em implantodontia pela USP São Paulo, a especialização em periodontia pela Federal do Rio Grande do Sul. E gostaria inicialmente de agradecer o convite da Larise, né, de estar aqui no podcast, junto com você, Elton, com a Marisa, com a Milena, né? E é um prazer estar com nomes, né, de conhecimento amplo, né, para estar discutindo exatamente essa conexão das disciplinas, né, e proporcionar ao público mais informações profundas e interessantes para que eles desenvolvam, né, e acreditem na odontologia, que nós temos a cada dia mais pesquisas interessantes e que são fidedignas, são bastante concretas, né, baseados em ciência. Então, ninguém está aqui para chutar alguma coisa, né? E sim, baseado em ciência, a gente pode mostrar alguma coisa séria, né? Que vai exatamente em prol do paciente. Certo. Somos agentes da transformação até que o artigo científico seja indexado e as comprovações venham
para que a gente utilize todas as expertises a favor da vida e do bem-estar das pessoas. Dr. Thomas Jefferson, já vou voltar para você, porque agora eu preciso apresentar a doutora Marisa Alencar, odontopediatra e especialista em laser de alta potência. Me conte um pouco da sua história e o que é esse laser de alta potência. Por favor, doutora Marisa. Então, eu sou odontopediatra, comecei na odontopediatria assim que saí da faculdade, mas logo depois me encantei com a endodontia, que é o tratamento de canal. Um dia achei que eu não ia mais ser dentista, quando eu tive meus filhos, eu disse, não, vou largar tudo isso, chega, mas aí filho cresce, né? E a gente tem que ir para frente. E assim eu entrei na PUC para fazer um doutorado. E entrei na endodontia. E Deus me deu assim a luz de entrar juntamente com o trauma, no trauma odontológico. Não trauma de medo, trauma de machucar, né? E a Vânia, a professora Vânia Westphalen, que é a nossa diretora-geral lá da endodontia, né? Não é a diretora que fala, é a minha orientadora no doutorado. Certo. Ela se encantou com a área de revascularização, que é regeneração endodôntica, que tem tudo a ver com a pesquisa do Thomas, né, com as células. E a gente fez uma pesquisa voltada na odontopediatria associada com endodontia, que é nas crianças que a gente faz essa pesquisa. Só que veio a pandemia, né? Ficamos um ano sem fazer nada, nada assim, de pesquisa. A gente já tinha terminado a parte de pesquisa sem laser. E com a pandemia a gente fica assim procurando o que estudar, né? Porque quem começou a estudar nunca mais para. E aí eu descobri o laser pela internet e aquilo me encantou num grau que eu pensei, nossa, e os nossos casos da PUC que não foram tão bem assim? Eu tenho que ter célula ali para eu mexer com laser. Então o laser veio para isso, entrou na minha vida assim. Vamos melhorar a pesquisa, vamos fazer mais bem do que a gente consegue fazer até hoje. E o laser de alta potência, ele é um aparato que ele pode fazer muita coisa na odontologia, desde uma simples dessensibilização dos dentes, porque a pessoa não consegue tomar sorvete de jeito nenhum, nunca mais tomou, porque dói demais. Então você aplica o laser e ele altera essa sensibilidade significativamente, até coisas como cortar um dente no meio. Né? Então é muito assunto, nós vamos devagarinho aí, tá bom? Vamos devagarinho. E antes de eu apresentar a quarta convidada que está ali sentada, ela já vai vir aqui para a bancada, a Milena, que é gestora da Inovare. Essa água aqui é considerada padrão ouro, água alcalina, é isso, Larisse? Isso. É isso, Mari? É isso, doutor Thomas? Bacana. Por que eu estou trazendo a água por hora? Porque a Milena vai vir aqui para a bancada e vai explicar por que essa água é extremamente saudável e por que ela também tem influência no processo de gestão da empresa dela, da água padrão ouro para ozonioterapia. Deixa eu pegar um gancho aqui da Marisa e jogar essa pergunta para a doutora Larisse. Eu anotei aqui. Para remover cáries, o que existe fora os tratamentos tradicionais? Por exemplo, laser funciona? Funciona. Como? Me explique. Mas essa pergunta é para mim. É para você? Por favor, então, doutora. Então, laser de alta potência... Olha, quando você pensa no laser, qual é a primeira coisa que vem em mente, assim? Uma luz. Uma luz. Ou um super-herói. Um super-herói. Quem? O super-homem, quando ele queima as pessoas Isso. com o olhar lá, isso? Então, Isso. aquilo ali é o quê? É a luz do sol concentrada que forma uma luz, certo? Certo. Então, aquele ali tem um certo comprimento de onda. Então, aquela é uma luz vermelha, é um laser vermelho com alto comprimento de onda, ou seja, ele é um laser de alta potência. Certo. Certo? Quando a gente vai remover cárie, a gente vai escolher um laser como aquele, de alta potência, só que numa frequência e num comprimento ideal para cárie. O aparelho, ele é tão inteligente, tem um software junto com esse, que ele escolhe o comprimento de onda só para a cárie. Então, quando eu passo o laser num dente com cárie, ele lê, digamos assim, o que é dente saudável e não bate nele. Ele só age onde está a cárie e assim ele remove. Precisa de anestesia?
muitas vezes não precisa de anestesia. Por causa da tecnologia do laser. Isso, porque ele não toca no dente. Eu aponto a ponta do laser para a cárie e ele lê ali e vai removendo. Entendi. Eu sou leigo. Seria como se a cárie tivesse uma estrutura, entre aspas, molecular. Isso o laser mesmo. faz incidência de compatibilidade com aquilo e vai lá e Exato. destrói aquilo. Exato, É isso? é isso. Ela vai desaparecendo. Você faz o vídeo, você fica assim, parece uma mágica, ela vai sumindo. Marisa, de uma maneira bem sucinta, explica um pouquinho a diferença, até em questão do laser de baixa potência e de alta, porque as pessoas confundem muito os dois, até onde um entra e até onde dá sequência no essa outro. ideia do laser, essa ideia do super-homem. Né? Cada laser tem um comprimento de onda. Tem vários tipos de laser já. Tem laser azul, tem laser vermelho, tem laser infravermelho. E mesmo nos infravermelhos, eles têm diferentes comprimentos de onda. Então, cada onda dessa, digamos assim, ela penetra mais ou menos. Os lasers de baixa potência são lasers que penetram muito pouco. Eles têm o vermelho, que é o visível, que a gente, inclusive, todos precisam de óculos de proteção. Certo. E a gente vê o vermelho, ele age nas células mais superficiais. Se eu quero ir um pouquinho mais fundo, mas ainda dentro do infravermelho, eu posso usar o infravermelho, eu posso chegar a estimular o osso, por exemplo. A pessoa usa aparelho, eu estimulo o osso para o osso ir mais rápido onde ela tem que ir usando o aparelho. Certo. Então, tudo isso depende do comprimento de onda. Aí, se eu quero cortar o dente, esses lasers eles já não funcionam. Tem que ser um comprimento de onda mais frequente, que a gente fala. Ele tem mais ondas. Certo. Entendi. É porque Entendeu? a maioria dos profissionais, eles associam um único laser. E existe mais de um tipo de laser, né? Existe laser, desde laser cirúrgico, laser para a parte de harmonização, com fibra óptica, né? O terapêutico. Até LEDs também, que fazem a Isso. parte de harmonização. Uhum. Tudo isso depende do tanto que ele é profundo. Cada um desses aparelhos, eles regulam conforme a profundidade de ação. E você trabalha com endodontia. Também. Endo significa Canal. dentro, canal. Vai mais a fundo. Vai. O Dr. Thomas é especialista nisso porque ele mexe com implante e estrutura óssea. Verdade. Você poderia fazer uma pergunta para o Dr. Thomas, por gentileza? Doutor Thomas, essa área das células realmente é muito encantadora, não é verdade? E como é assim a cultura de uma célula dessa para ajudar o implante a firmar bem? Então, esse tema é recente, é de 2016 para cá, com as pesquisas do Dr. Paulo Pasquale, né, que é um gaúcho de Erechim, e ele tem desenvolvido essa técnica desde o mestrado, vem pelo doutorado e assim pós-doutorado, e ele vem e demorou para expor os trabalhos, né? Porque exatamente ele queria ciência atrás disso e observação pós-ciência, né? Pós-trabalhos. E há pouco tempo, né, um prazo de 2, 3 anos, que ele vem divulgando esse trabalho a nível de profissionais aprenderem a técnica, né? E com isso ele conseguiu um resultado espetacular. Eu diria assim, o segundo boom da implantodontia seria o primeiro, o Dr. Banani Marque, que fez o implante. mostrando exatamente a osseointegração, não é, dos implantes em coelhos, enfim, né, microcâmeras, todo mundo já sabe disso, né, que houve integração. E na sequência, eu diria que a segunda maior descoberta foi exatamente isso, o transplante celular odontológico, que nós não temos acesso à medula, né, a transplante medular. Então, o Dr. Pasquale ele fez um trabalho com células do sangue, né, de mandíbula, e fez a coleta exatamente em alguns pontos medulares. Com uma pequena broca, ele entra na área medular, antecipadamente já pesquisado, com tomografias, e escolhido, né, a área ideal, medular,
que ele faz uma trepanação com essa broquinha pequenininha, cabendo só um aspirador, uma cânulazinha pequena, de 2 milímetros. E com isso ele aspira esse sangue dentro dessa cavidade medular da mandíbula e transporta por um recipiente, né, que vai exatamente ter o sangue daquele paciente esperando, heparinizado também, para não coagular, e coloca-se um biomaterial que vem das melhores procedências, né, uma partícula óssea, né, sintética, então não precisa tirar do paciente osso para transportar. Antigamente a gente tirava do ilíaco, da calota craniana, né, da mandíbula. Isso gerava um transtorno para o paciente, em termos de cirúrgico, pós-operatório. Até dor pós-operatória. Exatamente. Tinha, né? Então, esse transtorno a gente está evitando agora exatamente com essa técnica. E é um material vasto, porque você compra esse material, não é? E transforma esse material sintético num material que vai induzir ao osso do paciente, a formação do osso do paciente, através desse sangue que a gente coleta da mandíbula, hepariniza para não coagular, coloca esse material dentro desse, o sangue dentro desse material biosintético e pode parafusar, pode completar com partículas dentro do seio maxilar, aumentar, né, a altura óssea, a largura óssea, inclusive, dando ao paciente até uma possibilidade de fazer mais implantes que antes não poderia fazer, né, tirar a dentadura do paciente para usar uma prótese fixa, até mesmo chegar em pacientes que exigem mais estética ou facilidade de limpeza com implantes individualizados, né, porque como a gente consegue colocar osso no paciente, né, sem muito trauma e usando o sangue medular dele, né, e aí nós conseguimos uma individualização, inclusive, dos implantes, né. Podemos até mostrar numa foto um caso do Dr. Pasquale, mostrando exatamente dente a dente, separadamente, né, cada dente sobre um implante. Claro que não é para todo mundo isso, né, porque o custo fica mais elevado, às vezes o paciente não tem esse perfil para fazer isso, e nem precisa, né, a exigência de passar o fio dental. Um protocolo bem feito, né, já resolve o problema, né, 4 implantes, o menos é mais, como dizia o professor Brandemark, né, muitas vezes você consegue um resultado sem precisar fazer muita coisa. Então, exatamente essa técnica me deixou bastante curioso e apaixonado por ela, porque devolve ao paciente uma situação cômoda, né, e uma segurança para o profissional muito grande. É isso que eu percebo nessa técnica, e eu venho desenvolvendo essa técnica há pouco tempo, mas com muito resultado. Olha que interessante, a gente vive hoje, eu principalmente que lido com marketing, os algoritmos entregam o que nas redes sociais? Estética, o perfil ideal, né? E vem a palavra implante, ou implantodontia, dentre outras coisas. E a gente vê lá, tem implantes hoje com promessas, sem cirurgia, blá, blá. A gente vê de tudo. Muita coisa a gente desconfia, porque a gente sabe que precisa de uma base óssea, porque a gente tem um pouco mais de informação, mas a grande parte da população não tem. Dr. Thomas, seria mais ou menos o seguinte, você prepararia essa estrutura óssea, como se fosse uma solidez de uma construção civil, para receber essa edificação, no caso, os implantes, é isso? Exatamente. Com essa o paciente, por exemplo, sem osso mais, né? Sim. Com trauma, ou câncer, já mutilado pela própria osteoporose lesão, também? osteoporose, enfim. Isso levaria o paciente a uma dificuldade de colocação de implante, até uma insegurança do profissional em fazer. Né? Entendi. E com isso a gente abre portas de uma perspectiva para o paciente receber novamente os dentes através dos implantes, mas antes disso constrói-se a base, que é o osso. Né? Sem osso não dá para fazer nada. E não é um osso qualquer, é um osso que se transforma, quer dizer, é um biomaterial aliado ao sangue do paciente, transforma-se num osso verdadeiro, que são célulazinhas que vão dentro daqueles espaços do material, como se fosse uma esponja, que entra dentro das porosidades desse material e entra esse sangue do paciente. E essas células osteoblásticas transformam-se em osteócitos verdadeiros, né? Tanto que se faz nas pesquisas dele cortes histológicos mostrando que é realmente osso.
Isso é biotecnologia. Sim. Perfeito. Com ciência. Perfeito. Não é? Você me trouxe um gráfico aqui chamado de tríade osteogênica, onde eu tenho lá em cima a osteogênese, certo? Com uma foto provavelmente de uma célula. Aí eu tenho ali a osteocondução, eu queria que você me explicasse o que é essa tríade. E por último e terceiro ali momento, a osteoindução. O que seria essa tríade, por gentileza? Então, a osteoindução é exatamente o osso autógeno do paciente, que é o melhor osso que tem. Certo. Né? Para isso, você tem que retirar de uma parte e colocar em outra. Muitas vezes a gente não consegue uma vascularização desse próprio osso do paciente, autógena, que se diz, né? Ela é indutora, só que muitas vezes a gente não consegue por reabsorção, por falta de alimentação desse material. Né? E com este material novo, ou seja, com um biosintético, a gente não tem esse desprazer de tirar do paciente um pedaço do osso para colocar em outro. E muitas vezes não ter um resultado satisfatório. Tá? Então, esse biomaterial que está farto, a gente compra esse material, né? E coloca-se numa área pré-estabelecida, muitas vezes já com a tomografia, a gente coloca um biomodelo em acrílico, que dá para autoclavar, e numa sala estéreo a gente prepara esse biomaterial já esculpido para não demorar na cirurgia. Esculpe, deixa pré-estabelecido já o tamanhinho para colocação nas áreas faltantes. Certo. Quando se faz a cirurgia, a gente parafusa ou preenche seios maxilares com esse material embebido no sangue medular e com isso faz uma indução óssea verdadeira. Essa indução óssea é o que fala-se, né, em células indutoras, células de crescimento, que é exatamente as fibrinas ricas em plaquetas que vêm do sangue. A doutora Marisa já pesquisou bastante também. Ela tem menos células de crescimento do que as células medulares da mandíbula, o sangue medular. Então, assim, são dois estágios. Para tecido mole, as fibrinas ricas em plaquetas, que vêm do sangue periférico, que a gente coleta no exame normal de laboratório, coleta-se o sangue numa ampola, né? Põe numa centrífuga e esse sangue vai se transformar numa fibrina, num material gelatinoso. Esse material serve para harmonização, serve para feridas de pele que não cicatrizem, diabéticos. Então, para tecido mole é espetacular. Para dentes, que ainda em formação, que é a pesquisa da Marisa, é espetacular esse material. O meu trabalho de doutorado foi em cima dessas fibrinas ricas em plaquetas. E baseado nesse material, a gente sabe que ele vai até um certo ponto, que é mais para tecido mole. Para tecido ósseo ele funciona, mas não tanto como o sangue medular, que está na mandíbula, que está pronto para ser retirado e induzir mais células de crescimento com mais concentração para que o osso venha e preencha esses espaços e assim criando um osso de qualidade. A perspectiva de tratamento, então... Aumentou. Com segurança. Com significado Essa é a grande sacada, né? Você não tem aquela coisa de fazer e depois ter que rezar para que dê certo. E a colaboração do paciente tem fundamentação muito séria. O paciente tem que ser preparado para isso. Ele tem que estar suplementado com vitaminas, tem que se fazer um exame de sangue antecipadamente, colocar o paciente com uma terreno biológico, como se chama na ozonoterapia, um terreno biológico bem preparado. Entendi. A imunidade, né? Por exemplo, assim, palpite meu. O sujeito é fumante, ele abusa de álcool, ele não dorme direito, tá tudo errado. Tudo errado. Ou seja, ele chega e quer fazer o procedimento com o doutor, com a doutora. O primeiro passo é vamos rever ou... Preparar o paciente. Preparar o paciente. Perfeito. Bacana. Você falou em ferida, cicatrização, e eu já estudei muito, pelo menos do meu jeito. Eu queria saber de vocês três, e daqui a pouco a Milena vai vir falar sobre também ozonioterapia. E aí eu passo a bola para a doutora Larise. Doutora, sendo biomédica ou dentista, ou o que você pesquisa, fale sobre, por gentileza. Complementando o que a Marisa falou e o Thomas, a ozonoterapia ela pode vir complementar ou ela tem um tratamento individual. No caso do Thomas, ele entraria como preparo antes da cirurgia e também o pós-cirúrgico. Ele vai ajudar a potencializar, aumentar a regeneração tecidual, a oxigenação local. Então, o resultado ele vai ser bem favorável porque a gente vai deixar o metabolismo da própria pessoa
trabalhar a favor da cirurgia. Então, você vai estar potencializando. A questão ali do laser, você vai trabalhar no pós, porque eu nunca posso trabalhar o ozônio antes, porque ele não combina de alguma forma com o calor. Mas ele pode ser associado e aumentar mais ainda o benefício. No caso, só posso interromper rapidinho? Deve. No caso do laser, quando ele é o de baixa potência, ele não gera calor. Tá? O que é a diferença que eu entendo, assim, que a ozônio com o laser, eles trabalham juntos mesmo. Assim, no sentido da cicatrização, não simultaneamente. Mas é que, de acordo com a técnica, a associação de equipamentos não pode ser junto. Não, junto não. Entendeu? Mas tem uma sequência. Sim. Porque Acho que você quis dizer conjugado em sequência. Isso. É isso? Não, ele pode, mas ele tem na mesma sequência, você tem que ter no mesmo procedimento, você não pode colocar. Tipo, eu não posso colocar o laser depois do ozônio. Sim. Sempre o laser antes, o ozônio depois. O laser, ele vai agir na célula. Mas o ozônio, ele tem uma ação parecida, sabe? Só que tem alguns casos que tem indicação do laser, que o ozônio não vai trabalhar bem. Como é que o ozônio, primeiramente, como é que o ozônio atua no organismo? Bom, Basicamente, para os nossos seguidores, familiares e a eu vou população falar um inteira. pouco da parte da oxigenação. A hora que o ozônio entra em contato com o nosso organismo, tá? Principalmente o ozônio sistêmico. Ele vai se unir às células do sangue. Certo. E ele já entra na corrente sanguínea rapidamente. Então, ele deixa de existir ali. Tá? Então, ele vai ali provocar desde uma oxigenação, regeneração tecidual, ele vai trabalhar num todo, na parte do metabolismo, na oxidação das células, ele vai trabalhar de uma forma integrativa. Certo. Isso é o ozônio sistêmico. Sistêmico. Aí, quando a gente fala de ozônio local, ele vai agir diretamente no local. Tá? Existem protocolos, mas para você trabalhar com ozônio, cada um vai ter um resultado específico. Você tem que entender do diagnóstico, senão você não vai ter um resultado, porque tem muita gente trabalhando com ozônio sem saber nem o que está fazendo. Basicamente, eu coloco um gás no local, é isso? O ozônio. Nem Eu sempre aplico gás. você pode aplicar o gás. Tá? Mas sistemicamente, a hora que você faz, vamos supor, o sistêmico, que é o retal, ele vai entrar e ele simplesmente vai ser absorvido pela parte gastrointestinal e é considerado o nosso segundo cérebro. Então, a absorção é muito grande e você vai ver modificações no nosso próprio organismo. Ele vai entrar como uma medida terapêutica. Eu estou medicando uma pessoa. E numa ferida de queimadura, por exemplo? Como é que faz, assim, para ajudar a cicatrizar? Você vai trabalhar de várias formas. Se você pôr o gás, às vezes, no primeiro momento, ele vai acabar sendo dolorido. Você vai usar a bag e o óleo. Tá? A bag é como se fosse um saco e você vai deixar o gás circulante. Você não está injetando ele. Mais ou menos como se fosse uma câmara hiperbárica, assim, que a pessoa entrasse. Isso, só que a câmara hiperbárica, ela foi provada. Tanto que o Blu-ray, a câmara hiperbárica, ela tem uma ação imediata. Mas rapidamente ela sai. O ozônio permanece agindo no organismo. Tá? Na questão da ferida, a gente está com um trabalho que está em aprovação na parte de ética, eu, junto com o coordenador, que é o Bruno, para implantar tratamento de pacientes com úlceras escaras na Faculdade União Dom Bosco. Lá a gente vai utilizar, para fazer esse tratamento, laser, ozônio E as fibrinas. Nossa, Conjugado. Um conjugado. Aí vem a palavra interdisciplina. Isso, Tá. entendeu? A gente, para ter um bom resultado. E tem pesquisas com resultados excelentes de pessoas que tinham diabetes e não precisaram amputar. Mas só que você tem que saber trabalhar isso. Tá? Vamos supor, eu vou usar a forma do ozônio óleo, tem óleo. o gás, a água, Que água o sistêmico e a água. Alcalina. Nós vamos entrar com a água alcalina para a pessoa ingerir.
Tá? E a água de osmose reversa, a gente usa para preparar a água ozonizada com ação bactericida e fungicida. Milena, você já vem, viu? Fique tranquila aí. Entendeu? Então, dá para usar de forma interdisciplinar, numa sequência correta e sabendo o que está fazendo. Eu tenho que saber o que eu estou trabalhando, o que aconteceu com o ozônio. Eu tenho esteticista fazendo tratamento de patologia. Eu tenho fisioterapeuta fazendo tratamento odontológico. Eu tenho dentista tratando problema de articulação. Pergunta. Dr. Thomas fez o procedimento dele com as maravilhosas técnicas. O ozônio pode vir dentro da boca, na região da gengiva, ali, ajudar no processo de otimização dessa cicatrização? Pode. Pode associar. Inclusive, nós... Mas seria o sistêmico ou é aplicado topicamente daí? É que assim, o sistêmico existe uma restrição porque a odontologia é cabeça e pescoço. Foi por isso que eu fui atrás da biomedicina. Tá. Tá? Mas então, nesse caso, como é que é a não, aplicação? só que você está falando assim. Então, a biomedicina, ela permite eu trabalhar o sistêmico. A odontologia tem restrição. Tá? Mas então, pode usar o sistêmico também, porque eu vou potencializar mais ainda, porque eu estou trabalhando de dentro para fora. Tá. Mas eu posso trabalhar localmente. Localmente. E, por favor. Então, eu entrei nesse estudo da ozonioterapia, né? E a minha mentora foi exatamente a Larise, né? Que o primeiro contato que eu tive com uma pessoa já bastante conhecedora. E quem me induziu ou me deu uma dica em termos de trabalhos com ozonioterapia foi o Dr. Sassi, do Erasto Gettner, né? E ele, quando falou sobre a ozonioterapia como uma arma para tratamento de osteonecrose, né? Que é aqueles pacientes que tomam alendronatos ou têm problemas de câncer, mielomas, né? E tem que tomar uma medicação pesada, injetável, e isso acarreta um efeito colateral, que é exatamente feridas que se abrem por trauma, por colocações de implante, enfim. Acontecem feridas abertas que não cicatrizam e vão perdendo osso e dói, é difícil de reparação. Então, a ozonioterapia vem para isso também. Eu uso muito o PRF, né, que é a fibrina rica em plaquetas, induz bastante tecido mole, só que não é o suficiente em alguns casos. Aí o Dr. Sassi me deu essa orientação. A ozonioterapia realmente funciona acoplado ao fibrina rica em plaquetas e mais outras terapias como tocoferol, pentoxifilina, que são medicações que o paciente tem que tomar e suspender temporariamente a medicação, enfim, em alguns casos. Exatamente a ozonioterapia vem para isso, para ajudar também esses pacientes que sofrem com osteonecroses. Pessoal, a ideia da mesa redonda é justamente isso. A gente debater, a gente no bom sentido interromper, a gente conjugar para quê? Para que a gente construa, estamos aqui em 5 pessoas, mas para que a gente construa a sexta mente, ou seja, um ambiente onde a gente possa trazer informações a serviço principalmente de quem está assistindo a gente. Você que está se formando em biomedicina, medicina, odontologia, você que é paciente ou que é curioso pela área, certo? Deixe seu like aí, comente, procure a doutora Larise, Dr. Thomas Jefferson, doutora Marisa Alencar e a Milena, que já vai vir compor a bancada para falar da água. Elton, por favor. Só gostaria de dar complementar um pouquinho o que o Thomas falou, porque pode-se associar nos pacientes com câncer, está tendo um resultado fantástico nos efeitos colaterais da quimioterapia. O médico já está tendo aceitação. Tá? Eu tive uma situação que o médico me permitiu fazer o ozônio sistêmico em paciente para diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. Que começa com ferida na boca, né? Quando a pessoa começa com a quimioterapia, muitas vezes ela já vai ter, a gente chama de mucosite, várias aftas, na boca até a garganta. Porque resseca, geralmente? Qual que é o processo? É um efeito colateral da medicação. É o primeiro efeito colateral da medicação. E aí, nisso aí, o laser já consegue ajudar a pessoa. E o laser é muito simples de aplicar nesses casos, é de baixa potência, ele não aquece, e a pessoa consegue se alimentar de novo, porque é tanta ferida que a pessoa não consegue nem engolir a saliva. Agora eu vou complementar ali, porque o ozônio entraria da sistêmica, que a pessoa fica fraca,
ela tem muita ânsia, então ele entraria isso. Na cavidade bucal, o laser. Para ingerir os alimentos, eles indicam muito a água alcalina. Para você lavar os alimentos, para você ingerir. E também a Milena vai contar um pouco da história dela. Ela não tem vestígio nos exames dela do câncer. Nossa. Show de bola. Show. Maravilha. De pegar vocês de surpresa, bruxismo, a técnica de vocês pode ajudar no bruxismo? Pode ajudar no bruxismo. O laser ele tem um efeito anti-inflamatório que você aplica na região por exemplo, quem faz bruxismo muito, ele tem muita dor, né? Depois do bruxismo. Não, na hora ele está dormindo, muitas vezes a pessoa não percebe. Ou ele tem uma espécie de... porque no bruxismo é o quê? É uma supermusculação facial que ele está fazendo o tempo todo. É como se ele estivesse na academia trabalhando o músculo dele o tempo todo. Então, aquele músculo ele fica hipertrofiado, ele fica dolorido, né? E o laser tem um efeito anti-inflamatório. Já aplica, né? Faz várias sessões, conforme a pessoa vai aliviando, vai conseguindo até abrir mais a boca, porque quando o bruxismo é muito intenso, a pessoa fala muitas vezes até assim, o músculo é tão tensionado que ela não consegue falar direito. O ozônio também funciona. Você vai trabalhar diretamente na articulação, só que primeiramente a gente tem que descobrir qual que é o problema. Porque se for um processo inflamatório, a gente vai conseguir um bom resultado. Mas se tiver um desgaste do côndilo, alguma coisa, aí tem que fazer um trabalho, né, Marisa? Daí entra o osso do Thomas. Inclusive, a DTM, que é a disfunção temporomandibular, é também conjugado, né? O bruxismo, o paciente acaba tendo umas disfunções também temporomandibular, que é dor naquela região de articulação. E o meu trabalho de TCC do curso de especialização de acupuntura que eu fiz na PUC, eu trabalhei com laser de baixa potência, né? Ao invés de colocar as agulhinhas, né, que faz a pontuação, a laser puntura exatamente fez com que o paciente tivesse um relaxamento por ação anti-inflamatória do laser diretamente nos pontos que a acupuntura faz, não é? Tem uma associação, hoje em dia, muitos acupunturistas usam o laser de baixa potência como uma forma de aplicação ao invés das agulhas tradicionais. Estatisticamente, qual que é a faixa etária da população que começa a precisar de implante dentário? Eu estou falando em envelhecimento. Sim. Eu diria assim, hoje a cárie está deixando de ser tão significativa, né, como antigamente. Hoje é mais a doença periodontal que acomete, né? E o paciente tendo uma boa limpeza, uma boa orientação, mesmo com a doença já em estágio avançado, nós conseguimos controlar essa doença, né, desde que o profissional se disponha a mostrar uma técnica fácil para o paciente, não em quantidade 2, 3, 4 vezes por dia, mas uma vez por dia, bem realizada essa orientação de fio dental, escova, enfim, dar exatamente o corpo a corpo com o paciente, né? Mostrar para ele, não em modelinhos, mas mostrar na boca, com um espelho bem colocado em frente a ele, como que é a técnica, né? Para exatamente ter assim, uma adequação extrema, né? Um refinamento de limpeza. Esse paciente que tem esse potencial de doença, ele começa a ter prevenção. Ele não tem mais as bactérias que cometem essa doença. Com isso, o profissional entra, depois dessa parte preventiva inicial, com controle absoluto dessa doença, você consegue daí a desinfecção interna, né, nas áreas de bolsas. Inclusive, a laser terapia entra junto com azul de metileno misturado com a luz vermelha, né? Consegue uma desinfecção bastante interessante. A ozonioterapia entra junto também, né, com a cura da doença. Não só o método tradicional de raspagem, com menos cirurgia possível. Porque essa doença é uma das mais chatas para tratar, né? Porque o paciente tem que se envolver muito. Ele tem que fazer muita cirurgia para tirar essa doença. São invasivas. Antigamente. Hoje não. Hoje a gente tem instrumentos delicados, entra dentro de uma bolsa formada por falta do osso, entre a gengiva e o dente. Naquela área vazia a gente desinfecta, né, com instrumentação bem delicadas, para não ter que abrir cirurgicamente, não dar um dente retraído, né, uma gengiva retraída pós-operatória, um dente exposto, sensível,
né? Até antiestético. Então, o paciente corre disso. Ele acaba preferindo extração, se o dentista acha que não tem condições de curar, né? Então, é induzido o paciente à extração, muitas vezes, sem necessidade. E aí ele entra numa terapia de implantodontia, né? Ou uma dentadura, que antigamente se fazia muito, tirava e colocava prótese móvel e dentadura. Hoje nós temos os implantes, mas tudo tem que ser com bom senso. Eu acho que dá para curar? Cura-se. Não tira-se para colocar implante. Entende? Então tem exatamente essa ozonioterapia, mais as fibrinas ricas em plaquetas, o laser de baixa potência, o laser de alta potência, tudo isso somado com a água alcalina, né? Nós temos aí uma condição de dar ao paciente mais saúde, sem precisar ir às vias de fato de extração, de outras coisas mais drásticas, né? E automaticamente, quando a gente fala em dentista, vem ligado à saúde emocional da pessoa. É impressionante. Certeza. Porque parece que a dor de dente, claro que existem dores piores, mas conforme a dor de dente, ela é terrível. Se o sorriso não está bonito, a pessoa fica retraída, deixa de sorrir. Né? Eu entrevistei tempos atrás uma dentista que ela chegou a falar de uma terapia chamada de risoterapia. Porque além dela estar fornecendo aquela estética com lentes, outras coisas, ela ensina, você precisa voltar a sorrir, mas vamos começar a sorrir já, antes do tratamento. Então eu acho interessante essa conexão emocional, que eu acho que é o pilar, né? É o que faz a gente estar aqui hoje, por exemplo. Deixa eu pegar você de surpresa na parte estética. O que existe aí correlacionado com ozônio, perícia e o que a gente tem que tomar cuidado ou pelo menos prestar atenção nas redes sociais, principalmente? Existem várias formas de você trabalhar com ozonioterapia na estética, desde em procedimentos até a parte de... vamos supor, a mulher está numa fase da menopausa. Ela está perdendo... os hormônios estão diminuindo, ela está perdendo estrutura. Então, a gente consegue trabalhar de uma maneira sem usar produtos industrializados. Então, vamos supor, eu posso fazer um preenchimento com a fibrina e fazer o preparo da pele com ozônio. Como eu também posso usar o laser. Então, eu uso muito a associação de técnicas. Certo. Mas eu posso tirar uma pitose. O que é isso? Pitose é quando deu problema e caiu aqui, a região da pálpebra, e dá um defeito por causa da toxina. Tá. Do Botox. O Botox. Eu posso trabalhar tanto com o laser, com o ponto específico, como a toxina para tirar. Então, os dois, eu posso trabalhar muito com intercorrência, porque a gente não está falando nem de laser ou estético, estamos falando de terapêutico. Tá? Eu posso trabalhar o ozônio, e eu vou entrar um pouco no laser, ele veio muito para trabalhar as intercorrências, que estão acontecendo muito as intercorrências. Porque o mercado ficou muito amplo, são muitos profissionais fazendo curso. De harmonização, você está falando. De harmonização. Eu digo estética porque nas outras áreas é estética avançada com métodos invasivos. Na odontologia é harmonização orofacial. Aí tem pessoas de áreas que não são tão da saúde, assim, não é que são áreas da saúde, mas fora do dermatologista, fora do dentista, tem ainda os esteticistas que fazem, não é os assim. biomédicos, quem que faz a harmonização? Tá. Se a gente for ver, os dermatologistas, eles trabalham com a parte de harmonização. Mas eles, quando fazem a residência, eles estudam doença. Eles também precisam de uma pós dessa área de estética, para eles terem conhecimento estético. Mas pode ser que agora mudou, mas para se aprofundar. O biomédico, ele tem uma diferença, ele não pode atuar, ele está atuando ilegalmente se ele não tiver uma pós. Não adianta ele fazer um cursinho de final de semana, que se o conselho pegar e tiver uma denúncia, ele está trabalhando ilegal. E daí o esteticista, ele entrou com um liminar para poder fazer invasivos. Mas ele não está apto a esses procedimentos. São liminares, ele não tem um conselho de ética que permite, nem a ozonioterapia. Ele está autorizado porque eles pedem? Que tem que ter um conselho
para trabalhar com ozonioterapia. A estética não tem conselho. Eles estão trabalhando com sindicato. O sindicato, ele não vai normalizar isso. Sabe? Então, tá assim, certos profissionais de outras áreas fazendo anestesia odontológica dentro da cavidade bucal. Complicou. E a dificuldade. E a chance de você ter um problema muito mais sério. Se a gente for ver o próprio médico, existe a especialidade de anestesiologia, ele está aprendendo a fazer anestesia. É o anestesiologista, não é? A gente sempre foi habituado, vamos fazer um procedimento cirúrgico, quem que vem? O anestesiologista. Inclusive, você faz uma entrevista pré-operatória, a não ser um caso de emergência, Isso, né? você está entendendo? Então, a gente, como dentista, tem uma vantagem, porque desde o primeiro ano da faculdade, a gente está ali o tempo inteiro com anestesia, e na região da face. Só que também tem que ter em mente, eu vou fazer um curso, é suficiente? Não é. Que nem ozonioterapia. Eu comecei com ozonioterapia, na odontologia, é 30 horas que o conselho pede. Nas outras áreas é 120 horas. É suficiente? Você só fez isso na laser? Não. Eu já estou estudando mais de 1000 horas de ozônio, eu já estou de curso. E cada vez mais. Doutora, a nossa vida hoje está indexada ao celular, ao mobile. É aplicativo de banco, é a rede social, é o filho, é o monitoramento da conta do filho do Google, se for criança, é a mensagem do marido, do paciente, do cliente, tudo está ali, e da distração também, assim como o podcast. O podcast charmoso hoje, se for ver na televisão, não tem graça. Tem que ser visto no celular, por quê? Porque é o comportamento, a gente vive dentro do celular. Que recado você deixa para quem está procurando aqueles belos sorrisos, a pele lisinha de pêssego, certo? E a gente sabe que nem sempre é assim. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Aonde procurar um tratamento estético? Com quem procurar? Não vamos fazer caça às bruxas, mas qual cuidado essa pessoa, geralmente o público feminino mais, mas os homens também já estão entrando nessa parte. O que se deixa de recado aí, por gentileza? O que eu fui estudar um pouquinho mais a fundo quando eu estava fazendo a minha página, tem muitas pessoas com problemas psicológicos relacionados à estética. Porque hoje é filtro. É filtro. Quando a pessoa sai fora, ela não é mais ela. E ela vai numa clínica de estética, ela quer aquele filtro. E ela vai imediatamente, ela vai em certos lugares que eles oferecem coisas que não vai ter aquele resultado. É o que eu digo para uma paciente, você demorou 40 anos para envelhecer, não é em pouco tempo que você vai devolver tudo isso. E não é clichê, envelhecer faz parte de um charme. Sim. Que é uma dádiva. É um processo. É verdade. É uma aceitação também. Você aceitação. tem que melhorar aquilo, mas não transformar. Se perdeu a referência. Você olha uma pessoa, mas é ela? Ela não tem mais o mesmo perfil do rosto, ela não tem mais... Você pensa assim, doutor? Eu penso também. É? Eu tenho maior dificuldade Doutor, com a parte Eu acho que tem estética. que envelhecer com dignidade, né? E Olha que algumas interessante. rugas são... É. Faz parte, né? É a Faz história parte. da gente, né? São expressões da gente, né? Então não dá para acabar com todas. Um amigo meu esses dias falou assim, pô, tu já tá com umas ruguinhas. Eu falei, cara, mas esse meu nariz italiano ainda permanece o mesmo. Exatamente. E eu vou só deixar o último, Elton. A maioria dos processos estão acontecendo por falta de suporte do profissional. Errar, só não erra quem não faz. Certo. Mas a pessoa faz um erro, ela praticamente diz assim para o paciente, indifere de qual é a área. Eu já peguei intercorrência de médico, de biomédico, de todas as áreas. Eles largam o paciente. Eu não tenho culpa, o problema é teu, se vire. Tá? Literalmente acontece isso. Literalmente acontece isso. E até profissionais que são professores, tá? É no todo. Dá o suporte. Mesmo que não seja teu paciente, a gente pensando numa forma, vamos supor, de mediação. O que é? Por algum motivo a pessoa veio, ela tinha um vínculo ali e o vínculo se quebrou. Certo. E a pessoa, ela fica com uma carência, ela vai ficar ali, ela está deprimida, muitas vezes pela falta do suporte. Ajude a resolver o problema. Isso em odontologia, em biomedicina, tudo. A pessoa é muito mais fácil para resolver. Diminuiria a quantidade de
processos. É verdade. A maior causa dos processos hoje em dia é falta de suporte. Não é nem o erro, é a falta de suporte. É a falta de suporte. E essa parte psicológica que a Larissa colocou é muito importante, né? Porque o paciente às vezes não está preparado para fazer um procedimento cirúrgico, plástico, né? E o médico, por falta de uma sensibilidade de detectar esse paciente que ele não está preparado para isso, você pode ser o melhor cirurgião. Você vai fazer alguma coisa, nunca vai ficar satisfeita essa paciente. E aí entra o processo. Ela queria uma coisa, ela idealizou uma coisa e não resolveu. E não conseguiu. Claro, ninguém ia conseguir. Entendi. Porque na cabeça dela está deturpada Sim. a estética. Não é? Porque eu peguei alguns pacientes e eu comecei a fazer uma análise. Quando o paciente procura a estética, está associado a algum momento, com algum problema psicológico. Terminou o relacionamento, está se separando, está com a autoestima baixa. Então, é uma procura incessante. Você faz uma boca, eu quero mais. Você faz o emagrecimento, eu quero mais. Você pode notar, a mulher corre para uma loja comprar roupa, corre, eu vou fazer a boca, eu vou fazer isso. É um lado compulsivo, porque ela precisa mostrar uma mudança para alguém. Às vezes não é nem o lado, o conforto pessoal, eu estou me sentindo bem. Porque em alguns lugares a gente vê umas mulheres assim que não tem aquele perfil tão lindo, mas com homens lindos, maravilhosos. Por quê? Porque a autoestima está tão boa. E essa procura tem alguma alteração psicológica em muitos casos. A gente no marketing brinca, abre aspas, tem 2 eus. O eu da vida real, certo? Não que o mundo das redes sociais seja real, é a realidade também. E tem o eu digital. Aí você encontra lá o João da rede digital no Instagram, vê as fotos da viagem, da academia dele se cuidando, sorriso, isso, aquilo e aquele outro. Você encontrou o João comprando pão, ele tá cabisbaixo, ele não tá com aquela energia legal. Você fala, pô, mas não é o João das redes sociais. Isso não é o João, isso tá pegando todo mundo. Por isso que eu te fiz a pergunta. E aí vem a questão da psicologia também. E também vem a questão do profissional, dentista, médico ou fisioterapeuta, entender por que o paciente está querendo aquilo. E Né? a capacidade de limitação, né, de Sim. cada situação. O profissional tem que acolher o paciente, não importa qual é a área, entender o que está acontecendo, isso que seria o integrativo, entendeu? O humanizado, porque geralmente o paciente tem uma expectativa do tratamento, eu vou conseguir responder aquela expectativa ou não. Eu pegaria essa mesa redonda de hoje com a Milena, vocês todos aqui, traria já um psicólogo junto e a gente iria para um auditório fazer uma imersão. E mesmo vocês sendo dentistas com brigadeiro, queijo, vinho, tudo para estragar o dente lá, mas para a gente se divertir e entender, de repente, de uma maneira mais proximal, que de repente a vida é um pouco mais bela ou muito mais bela do que certas Trazendo situações. até o paciente que teve algum problema com uma intercorrência, porque ele vai rever os pontos. Entendeu? Você pega outro nicho o paciente que teve uma satisfação. Verdade. É o que a Marisa falou. Você já não ficou feliz aquele dia que você fez algo, o paciente apareceu e bateu no dia seguinte? Verdade. É autoestima, né? Ela não falou nada, mas ela apareceu maquiada, ela levantou a autoestima de alguma forma. No teu consultório tem muito bichinho, brinquedo para as crianças? Não. Não? Você já não é mais dessa época? Não, é isso. Ou é o teu jeito? Que é o jeito. É. Né? O meu jeito, assim... quando eu atendo uma criança, né, a gente tem uma sala de brinquedo, uma brinquedoteca, que ele brinca lá um pouco, então ele se sente acolhido nesse momento, né? Entendi. Quando ele vem para a cadeira, eu tenho uma TV no teto, assim, tipo, bem grande, que ele abre a boca e não consegue mais fechar, né? Então ele escolhe o desenho que ele quer, porque as crianças hoje em dia, infelizmente, poucas brincam com os brinquedos ali, né? Elas se interessam na brinquedoteca porque é 5, 10 minutos. Depois elas querem um celular, elas querem um tablet, né? Elas querem... A Marisa trabalha com óxido nitroso. Óxido nitroso. Então é assim, então vamos lá, a sedação, né? Isso. Tudo isso faz parte do acolhimento do paciente. Então ele chega, um paciente adulto. Hoje a gente tem atendido bastante pacientes fóbicos, né? O laser é só uma ferramenta para o fóbico também.
Então, o paciente chega lá, doutora, eu não tenho condição de tratar o dente porque eu tenho medo demais. E aí a gente começa no acolhimento, senta para escutar toda a história do que ele já viveu com relação à odontologia dele, né? Conversa sobre tudo, entende os medos e tal. E ali a gente vai para a sala de atendimento. Eu vou fazer um exame da boca. A gente já vê a pessoa começa a suar, de sentar na cadeira para mostrar os dentes. Aí a primeira frase, eu aprendi isso acho que com a odontopediatria. Eu falo, não se preocupe, eu sei que você é adulto, mas eu vou tratar a criança que está aí dentro. Todo adulto tem uma criança dentro que não quer ver aquelas coisas de odontologia, que eu não vou nem falar o nome, que eu nem falo o nome. Anteriores, né? Tem, que não quer sentir dor nenhuma, porque a criança se sente dor, ela vai com a mão aqui, segura a tua mão, tira mesmo. Né? Ela não quer se sentir oprimida. Então, o adulto sentou lá e eu digo, ó, agora eu estou tratando da tua criança. Então, vamos fazer tudo para você relaxar, tá bom? Fica sossegado. Tudo que eu vou fazer, eu vou te mostrar. E se você ainda precisar um pouquinho mais, nós vamos usar mais ferramentas. Uma delas é o óxido nitroso, que a Larise falou. É um cheirinho que coloca no nariz o gás e a pessoa tira aquela sensação, né? Assim, de que quase não está respirando. Então, ela começa a respirar, a gente começa a conversar, põe uma musiquinha, a minha secretária põe uns peixinhos lá, nadando no vídeo, com uma musiquinha super relax. Liga o botão na cadeira para fazer uma massagem. Eu digo, fica aí relaxando, que agora eu vou aqui só pôr a minha luva, vou prender meu cabelo, e a gente vai só olhar o teu dente. Entendi. Às vezes tem que lidar com os pais também, não? Uma mãe mais ansiosa, extremamente tudo atenciosa. Tem também isso, a né? mãe complicada, o pai difícil, a gente senta na cadeira, no escritório para conversar. É aquela conversa que às vezes até algumas pessoas falam, poxa, você cobra consulta. Gente, eu vou usar por baixo 1 hora para conversar com o pai e uma mãe. Se eu não cobrar consulta, eu vou chegar em casa no fim do dia, eu trabalhei de graça o dia inteiro. E só conversei? Só conversou? E aí que entra a psicologia do profissional, né? Que às vezes uma conversa você consegue fazer uma empatia tão grande que o paciente, que a gente tem hoje mecanismos de vários níveis de sedação ou melhoria do bem-estar do paciente. Por exemplo, um paciente que precisa de uma medicação para um ansiolítico, né? Para baixar aquela expectativa do paciente de medo, de pavor, de pânico. Um ansiolítico, simplesmente umas gotinhas, né, de uma medicação que a gente dá, ou levando a óxido nitroso, que é a sedação, né, controlada, e às vezes até alguns pacientes precisam de um anestesista junto. No consultório a gente tem essa parceria com o médico, anestesista, para fazer uma sedação mais profunda, né, que aí precisa estar junto com o anestesista. Ou até uma geral no hospital, não é? Que o paciente precisa estar desacordado mesmo, né? Então, tem vários níveis de aprofundamento. E só a psicologia, já em muitos casos, a gente não precisa fazer nada, nem medicação. Não é? Interessante. Teve épocas que eu precisei fazer uma ressonância magnética. Rapaz, meninas, doutoras, entrei, durei 3 segundos. Apertei o botão, saí e falei, vou remarcar. Passou-se um tempo, tem que fazer, vamos lá. Você pode fazer com anestesista. Eu falei, pode marcar. Interessante da conversa, veio o dono da clínica lá de imagem e falou, Elton, veja bem, você pode fazer com anestesista, o teu plano paga, tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar junto contigo lá. Você vai aguentar apenas 15 segundos. E eu vou estar conversando contigo. Vamos tentar até 30? Uma hora história, eu fiz a ressonância magnética. Que nem existe o ozônio... Por causa da conversa. O preparo. Ele me acalmou. A confiança. A confiança. Tem um nome científico isso, iatrosedação. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A conversa muito no pé do ouvido. fala Que bacana. do ozônio sistêmico. Isso também acontece muito. Porque a pessoa tem uma restrição.
E ele é uma coisa extremamente simples. O ozônio sistêmico é o ozônio retal. E quando você conversa com o paciente, porque ele não é uma coisa invasiva. E todos os pacientes que você conversa, você explica, você fala da importância, você faz uma consulta, ele faz. A gente já teve caso de procedimentos que foram feitos de maneira errônea. Então, é outro tipo que a gente fala da questão de fazer o procedimento correto. Entendi. Então, tudo que a gente está falando, qualquer procedimento, não é verdade? Sim. Qualquer procedimento Precisa da psicologia. precisa da psicologia. E quando o paciente adere ao tratamento, os dois ganham. Sempre. Dr. Thomas, eu quero gravar um podcast exclusivo contigo. Parabéns, Obrigado. certo? Quem sou eu, inclusive, para te dar parabéns? Imagina. Mas a gente, na vivência do Prazer. bioma aqui, a gente já teve muita gente boa e você veio a somar ao time dos bons. Muito obrigado. Doutora Larise, quero gravar contigo também. A mentora desse podcast, inclusive, a idealizadora. Parabéns, porque ela é biomédica, ela é dentista, ela é perita, mas ela tem o que a gente chama de soft skill. Ela tem rapport, ela tem aproximação com as pessoas e sabe fazer as coisas acontecer. E você, parabéns por tratar dos Obrigada. baixinhos, mesmo não sendo a Xuxa. Tô longe de Xuxa. Doutora Marise, agora eu quero chamar mais uma celebridade para a mesa, certo? A Milena da Labona. Por favor, Milena, faça seu aquecimento que você vai entrar em campo. Bioma 7, continuando nossa mesa redonda da área da saúde e substituição técnica na mesa redonda do Bioma 7. Recebemos Milena da Labona. Milena, você tem quanto de altura? 175. 175 Sem salto. Sem salto? Sim. 175 sem salto, com experiência de vida, gestora das águas Inovari, a gente já vai entender isso, e ela vai contar um pouquinho sobre ozônio e outras coisas aí que ela ajuda a fornecer para a sociedade médica da saúde. Me corrija se estiver errado. Prazer, me conta um pouco da tua história, por favor. Prazer é meu. Obrigada por estar aqui participando com vocês nessa manhã. Então, vou contar um pouquinho da história da Inovari Purificações, né? Eu tô nessa área aí de tratamento de água há 13 anos, tá? Então, o foco nosso foi quando começou a empresa, há 7 anos, tá? Antes eu trabalhava numa outra empresa e a gente decidiu abrir a Inovari Purificações. Então, o intuito nosso era tratamento de água para parte médica. Então, onde entra a parte de ozônio. Você vai ozonizar, você vai precisar de uma água pura, 100% pura, tem que ser uma água de osmose reversa. E daí entra a água da Inovari Purificações. Para, grosso modo, você entender, essa água que a gente está bebendo aqui é uma água alcalina com minerais. Mas uma água para a gente poder trabalhar, para ozonioterapia, para endodontia, para implante, você precisa de uma água 100% pura. H2O sem nenhum mineral. Então, é essa a grande diferença das duas águas. Aliado a isso, a gente viu a necessidade de ter uma água 100% pura. Hoje, no Brasil, a gente não se fala em sistemas de osmose reversa para consumo humano. Europa, Estados Unidos, Ásia, é muito comum, em até shopping center, você ir lá ver um filtro de osmose reversa, um bebedouro para você beber essa água. Porque hoje, falando de pureza de água, o único sistema que te dá 100% de pureza é a osmose reversa. Por quê? Quando ela faz a purificação, ela faz a separação da água boa da água ruim. Então, se entrar 100 litros de água no meu filtro, 70% de água você vai beber, 30% ele vai descartar. Tá? Então, por isso que dá essa 100% de pureza. E a gente tem a questão da água alcalina, que ela é uma água com pH alto e remineralizada, porque a gente sabe que o nosso organismo ele é ácido de todas as coisas que a gente ingere, e aí você precisa neutralizar isso. Então, com a água alcalina, a gente ajuda a eliminar isso, lógico, aliado com uma alimentação saudável. Eu, praticamente falando, sou prova viva de que a água alcalina realmente funciona. Eu passei por um tratamento quimioterápico, eu tive linfoma de Hodgkin, e quando você se depara com um diagnóstico desse, primeira coisa que você pensa, eu vou perder o meu cabelo.
E meu cabelo era compridão. Então, a gente vai se adaptando, vai cortando para já estar preparada para o que vai acontecer. Só que isso não aconteceu, porque eu tomava água alcalina. Então, eu não perdi o cabelo nas químios. E só depois que eu perdi no transplante mesmo. Então, ele faz esse tratamento celular, ele faz essa desintoxicação. Para o organismo é muito bom a água alcalina, né? Tratando-se da parte de saúde. Hoje a gente sabe que a gente tem vários alimentos, hoje todo mundo pega tudo coisa embalada, né? Processada. Sim. Então, isso acaba prejudicando o nosso organismo. E a água alcalina vem nessa questão aí desse tratamento de desintoxicar, porque a gente sabe que a nossa água hoje potável é uma água ácida, com pH abaixo de 7. E para ser uma água alcalina é acima de 7, que é o que a nossa água da Inovari traz, um pH de 7 a 11. Quanto de água alcalina a gente pode beber por dia ou não tem limite? Não tem limite. Isso não tem limite. No tempo que eu fazia químio, a gente tinha que tomar, no mínimo, 4 litros de água. Por quê? Eu ingeria toda aquela medicação, eu preciso deixar só o que precisa ficar no meu organismo e eliminar o resto. Eu tomava em torno de 5, 6 litros por dia de água. Crianças podem beber? Pode, não. Bebês? Sim. Idosos? Pode. O que a gente fala, não só beber a água, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer sucos, eu vou manipular alimentos, eu vou lavar legumes crus com água alcalina, eu vou lavar as frutas, tá? Porque daí a gente fala, eu só comi uma salada verde, mas eu lavei a água, eu lavei os legumes com qual água? Que não, a gente sabe que não é 100% pura. A gente tem filtros de caixa d'água, a gente vende muito, que é um filtro mais simples, só para tirar a sujeira. Com 30 dias de uso, você tira aquele filtro de polipropileno, ele tá lama pura. E você olha para a água que está entrando na tua caixa, ela tá limpinha. Você não vê aquela lama, aquele barro, que fica tudo ali. Entendi. Eu pesquisei um pouco a tua página. É? Você gosta de rock and roll. Roqueiro, adoro. Roqueiro pode beber essa água? Pode. Então tá bom. Milena, me conta uma coisa. Você passou por um momento difícil. Sim. Você se curou. Me curei. Que ótimo. É lindo ver uma notícia dessa. Vamos fazer de trás para frente. Que recado você deixa para quem esteja passando por qualquer situação de saúde? Sim, então assim, primeira coisa, assim, a gente se depara quando vocês estavam comentando aí no primeiro bloco da vida, da realidade do Instagram. E eu vou falar para vocês que eu me deparei assim com umas 4, 5 pessoas que eu olhava as fotos, estavam lindas e maravilhosas e eu encontrei eles no hospital. Entendi. Lá. Primeira coisa que eu acho, nunca esconda o diagnóstico de ninguém. Nunca, não tem porquê você não falar a verdade. Eu acho que quanto mais, igual no meu caso, quando eu transplantei, eu precisei de sangue. Eu tive 362 doadores de sangue. Então, é uma coisa maravilhosa, porque assim, quanto mais vibrações positivas você tiver, melhor é. Então, assim, conte, não esconda, viva. E assim, eu tive um diagnóstico de 100% de vida. Mas eu não contei para ninguém da minha família. Meu pai, mãe, ninguém, tio, ninguém. Vou lutar porque eu não queria... no meio dessa trajetória, eu perdi meu pai por infarto. No final do tratamento, ele imaginava que eu não ia vencer e ele faleceu. Então, isso que eu, no dia do falecimento dele, que eu contei que eu só tinha 10% e eu já estava curada. Então, eu falo assim, lute, viva. No dia do meu diagnóstico, eu fui comemorar no Madalosso. Por quê? Porque eu estava há 1 ano e 7 meses à procura do que eu tinha. Então, eu cheguei num diagnóstico. Então, a médica disse... eu perguntei, se eu não me tratar, você vai ter de 5 a 7 anos de vida. Então, hoje, eu tenho um diagnóstico, eu estou no caminho certo. E eu nunca deixei de me abalar. Eu saía da quimioterapia para o shopping. É lógico que cada organismo age de uma forma. Mas, assim, a tua autoestima... E eu acredito que se Deus, Pai Celestial, deu uma aprovação para você...
é porque você é capaz de passar e ir para frente. Fiz o meu transplante de medula. E quem acredita, muitas vezes, tem pessoas que falam, você é transplantada de medula? Desse jeito? Sou. Sobrevivi, câncer tem cura sim. Hoje a medicina está super atualizada. Você já trabalhava com a água alcalina? Sim, já. Então, de repente, as coisas estavam encaminhadas. Estavam. É? E o meu médico dizia, eu vou falar a verdade para vocês. Por favor. Não faça ozônio. Isso é um charlatismo. E você pode morrer. Sempre ele falava, essa tua água? Ah, para. Quando passou todo o tempo lá, eu fiz 7 biópsias de L4. Então ficou uma marca muito feia. Então eu resolvi fazer uma plástica no corte só, ali. Ele falou, sua louca. Você fez 4 anos quase de quimioterapia? Você tomou remédio de tuberculose? Eu tive tuberculose óssea no meio, antes de chegar no diagnóstico. Como que eu vou liberar você para fazer uma cirurgia e fazer anestesia? Não. E eu falei, não, vamos fazer os exames. Eu acredito na minha água, você acredita nisso, então vamos. Fizemos os exames. E ele falou, sua louca, essa água funciona. Porque você, com 1 ano e meio pós a cura, o transplante, você não tem mais nenhum medicamento no teu organismo, nada. Porque muitas vezes o que acontece? Você se cura do câncer, você tomou muito corticoide, você tem aquele problema de inchar. Você vai ficar acima do peso, você vai ficar brigando com a balança por anos. Eu não tive esse problema. Por quê? Por causa da água alcalina. E ele falou, eu vou deixar você fazer cirurgia. Falei, viu como a minha água tinha razão? Quem hoje na Sociedade Médica da Saúde está usando a sua água ou a água de osmose reversa? Quais são os segmentos? Ah, sim. Na parte de dentistas, muitos, porque eles utilizam tanto na parte, tudo que ele usaria de água de injeção, água bidestilada, que hoje eles compram essa água. Ele tem um filtro no consultório dele produzindo essa água. Certo. E eu te digo mais que nós somos a única empresa no Brasil hoje que nós produzimos, desenvolvemos, a pedido do Dr. Carlos Nogales e do Dr. Francisco Campos, que são dentistas ozonioterapeutas, que solicitaram, não quero ter 2 equipamentos no meu consultório. Nós projetamos em um único equipamento, ele tem a água para ele trabalhar, que é para fins laboratoriais, e a água para ele beber. Num único equipamento tem 2 torneiras. Certo. Tá? Por que é considerada padrão ouro para ozonioterapia? Nos explique isso. Por quê? Porque ela está com 100% de pureza, estando acima da bidestilada e água de injeção. Onde entrou ozônio, só para entender? Posso complementar? Claro, por favor. Ela vai reter todas as características que o ozônio precisa. Se eu pegar uma água comum não pode ozonizar. Não pode. Não pode. Água mineral, não pode. Não pode. Você vai estragar o aparelho de ozônio. E você não usar. vai trazer as características. Dá para se usar a bidestilada, mas ela não vai ter as características 100% como a de ozônio reverso. Por isso padrão ouro. Então. Sim, e ela mantém, né, a concentração do ozônio por mais tempo. Porque se eu quero uma função de ozônio bactericida e fungicida, certo, ela vai me trazer 100% as características de bactericida fungicida. Entendi. Entendeu? E ela vai permanecer por mais tempo. Claro, eu tenho que guardar refrigerada numa temperatura mais gelada para manter mais tempo, tá? Mas é a que traz as características. Entendi. Hoje, então, a medicina está usando, por causa do ozônio. Vocês já têm comprovações que é válido tomar essa água? Sim, temos certificações, nos isso. procedimentos odontológicos também se usa. Sim, certo? também. Aonde mais cabe a utilização da tua água padrão ouro ou água de osmose reversa? Como a Milena citou ali, os médicos não são muito adeptos à ozonioterapia, mas nada impede deles fazerem ter uma câmera hiperbárica e complementar
com a água alcalina o tratamento, na verdade, porque ela pode ser usada. Vários médicos, eles recomendam que o paciente use a ingestão da água, mesmo que não tenha ozônio. E lavar as frutas, ela também serve para, está se usando muito para hidratação em procedimentos estéticos. Tá, entendi. Então, ali lá, como você falou, quais são os outros campos? Isso. Quando eu entrei nessa parte de osmose reversa, lá em 2011, eu também não tinha noção do que era a água de osmose reversa. Então, a água de osmose reversa está presente em tudo. Vou dar um exemplo para você. Fábrica de tecidos, eles vão fazer corte de tecido. Tem a máquina que faz o corte de tecido, tem um jato de água. Aquele jato de água tem que ser uma água desmineralizada, tem que ser água de osmose reversa. Caldeira tem que ser resfriada. Explodiu a caldeira. E por quê? Porque a água que foi resfriada, a caldeira, era uma água com minerais, tem que ser uma água desmineralizada, água de osmose reversa. Para fabricar o cosmético, sabonete, o shampoo, tem que ser uma água desmineralizada. Existe RDC que regularizam isso, tem que ser uma água 100% pura. Laboratórios farmacêuticos? Sim, exames de RNA, DNA, tudo tem que ser uma água ultra pura para a realização. Então, farmácia de manipulação, indústria farmacêutica tem que ser uma água 100% pura também. Água de osmose reversa, lavagem de peças, produção, você fala assim, tomei uma cerveja, aquela cerveja é ruim. A água que foi fabricada, aquela cerveja, é uma água de péssima qualidade. Entendeu? Então, até a manutenção dos aparelhos odontológicos, né? Seria interessante para a durabilidade deles. Sim, né? Na questão quando a gente teve a Covid, onde é utilizado hoje um único sistema que tem obrigatoriedade de registro de Anvisa, são os de osmose reversa para uso em hemodiálise. Então, a hemodiálise, a osmose reversa vai fazer o papel do rim, vai filtrar. Então, para fazer filtragem, a questão de hemodiálise é a osmose reversa. Um hospital, a água que trata o hospital toda lá, é uma água de osmose reversa. É um sistema gigante de 1.000 litros, onde vai jogar água para instrumenção cirúrgica, a lavagem dos capilares, porque hoje no Brasil, se você for fazer hemodiálise, você tem um capilar e você tem uma casinha lá, uma colmeia que guarda o teu capilar e ele é reaproveitado. Países de primeiro mundo, você fez a hemodiálise e o teu capilar é jogado fora. Certo. E aqui no Brasil é reaproveitado. Então, aí você faz a hemodiálise com água de osmose reversa e a lavagem desses capilares, a esterilização, é com água de osmose reversa. As termodesinfectoras para a esterilização de instrumentos também é com vapor de água de osmose reversa. A água de saneamento básico também tem o ozônio e a água de osmose reversa. Exatamente. As cias de companhia de tratamento de água utilizam carvão. No nosso filtro tem o carvão granulado, o carvão bloco e o carvão de coco. Então, nas cias de tratamento, eles usam o carvão a granel, que não é o mesmo carvão que a gente usa para o churrasco. Existe o carvão vegetal e o carvão mineral, que é utilizado em grandes quantidades para tirar o cloro e o sabor da água, né? Que daí, por isso é que fica um tratamento, digamos, básico, porque ele só faz com o carvão, né? Maravilha. Milena, o assunto aqui envolve de uma maneira ou outra ciência, e onde que está a ciência, na grande maioria das vezes, nos centros universitários. Sim. Se você já foi convidada ou não foi, você acharia válido ir numa universidade para explicar o teu caso, explicar o fornecimento dessa água a título de somar com aqueles estudiosos? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Em janeiro agora a gente fez uma parceria com a Filozon, que é a empresa de geradores de ozônio. Eles colocaram um gerador e nós colocamos uma osmose reversa no hospital lá em Florianópolis. Quando tiver a inauguração, a gente vai acompanhar. Então, a gente tem muitos filtros nas universidades. São dos principais clientes nossos, que daí adquirem através de licitação, que a gente também participa, que daí é órgão público, né? A Milena é minha parceira nas minhas aulas de ozonioterapia. Legal. E ela também está presente em vários congressos.
Sim, agora a gente vai estar com Vocês pegam um avião juntas direto. avião, carro, ônibus, tudo. Nós vamos estar presentes agora em agosto, né? No Congresso de Harmonização Facial, no Congrehof, que é o maior congresso da América do Sul. Aonde vai ser? Floripa, Floripa. a Ilha da Magia. Olha só. Uhum. E assim, a gente fala, o que você vai usar? O dentista hoje faz a parte de harmonização e ele utiliza a água tanto para os procedimentos como a água alcalina. Você fez lá uma harmonização facial, e o paciente leva a água alcalina para ele fazer o home care em casa, lavar o rosto, fazer a higienização do local com a água alcalina. Ele vai estar enriquecendo o trabalho dele com a água. Então, Até mesmo aumentar o pH, né? Porque ele Sim. normalmente toma refrigerante, enfim, vários alimentos torna-se mais ácido, né? eu era Desenvolvimento fã de do câncer, refrigerante. enfim. Depois, quando eu tive, que deu boli, mas o meu café da manhã era E coxinha. assim, muitos ozonioterapeutas, eles usam para ingerir a água ozonizada. Certo. Sabe-se nas pesquisas que não é recomendado. É recomendado a água alcalina. Antes de você escolher um dos convidados aqui fazer uma pergunta, eu queria dar um relato para todos vocês. Eu trabalhei numa indústria de água mineral lá Sério? no início dos meus estágios em comunicação. E no rótulo vem composição químico provável daquela fonte. Uhum. Tem lá sódio, magnésio, blá, blá, blá. Essa água, então, é desprovida de tudo isso. Sim, sim. É bem lembrado que você comentou. A gente fala, eu tomo água mineral. Você toma água mineral, pode te dar cálculos renais. Por quê? Porque ela tem excesso de sódio. Na nossa, não tem sódio na água. Certo. Tá. Eu posso alternar. De repente, eu posso tomar uma água mineral, posso de noite. Pode. É. Mas eu falo pra você. Pode congelar essa água? Pode, Não perde pode. propriedade? Pode. Pode aquecer? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. A gente fala de aquecer, quando a água alcalina é aquecida, ela perde a alcalinidade. Ela vai continuar sendo uma água 100% pura, mas não vai ser mais alcalina. Mas a gente cozinha com essa água. Entendi. A gente fala que se você ter um filtro de osmose reversa, a gente que viaja bastante, a gente vai pro hotel, chega lá, não tem como, né? Você acaba bebendo água mineral. Aí você sente diferença. Quem quiser a sua água, te procura onde, como é que funciona? Isso, tem lá o nosso Instagram, né, Inovar e Purificações, tem o nosso contato lá, tem o meu Instagram também, Milena Dallabona, e a gente tá à disposição. Em eventos, porque o grande X da questão é que gosto que tem essa água de osmose reversa. Você tomou essa água, gostou? Viu a diferença? As pessoas pensam, ai, tem um gosto diferente. Então a gente vai nos eventos, nos congressos, a gente leva água para o pessoal beber e ver a diferença. Você vai mais no banheiro? Vai, porque ela vai fazer com que teu intestino, teus rins trabalhem mais. Tá? Você vai sentir essa diferença. Ah, a Milena trouxe água para o curso e o povo vai tudo mais no banheiro. Vai, porque vai trabalhar mais mesmo. Ele vai mexer com o teu sistema imunológico. Tá joia. Por favor, uma pergunta pertinente ou impertinente, eu não sei. Eu vou fazer uma pergunta que é o que mais eu ouvia no tempo que eu estava fazendo um tratamento, Bora doutora lá. Larise. Bora lá. Você que está fazendo quimioterapia hoje, está fazendo tratamento oncológico, você pode fazer ozonioterapia? Pode, Por quê? porque você... É que assim, as pesquisas mostram que você não vai curar o câncer, tá? Porque ainda está em fase de pesquisa, mas você vai prolongar o tempo de vida desse paciente. Já tem pesquisas que deu uma sobrevida super pequena, a pessoa já está com 6, 7. Ela está estendendo o tempo, porque é muito difícil você dizer assim, eu curei 100%. A Milena sabe disso, o médico não pode falar isso. Mas na parte que você está fazendo a quimioterapia, a pessoa ela sente, como que eu posso dizer, vai ter os efeitos colaterais, né, que a gente já comentou. Ela vai atuar nos efeitos colaterais, mas você vê relato do paciente e fala assim, nossa, eu estava subindo uma escada e eu não conseguia, agora eu consigo. Como se deu um up nela, sabe? Elas falam assim, é como se eu tivesse tomado um Energizante. energizante.
Elas falam bem isso. Elas vão te relatando toda essa mudança. Tem alguns médicos que não concordam, mas a maioria já estão tendo aceitação. A minha sogra faleceu de câncer. E eu tinha toda essa parte de ozonioterapia. Eu fiquei na dúvida se eles iam aceitar. Eles aceitaram fazer o ozônio sistêmico junto com o tratamento. Então, os médicos já estão começando a ter uma aceitação. Entendi. Seria mais ou menos assim? Não existe ainda um artigo científico comprovado, porém, os avanços para que se chegue a tal documentação estão bem avançadas, é isso? Existem artigos. Existe? Muitos artigos. Certo. O Brasil não tem uma aceitação. Tá? O Brasil, existe uma dificuldade. Se a gente vir falar da água alcalina, a própria Milena acabou de falar, o médico não aceita. Tá. Se você for falar de um tratamento de queimadura com a fibrina, o médico ele não aceita. Que foi desenvolvida essa técnica das fibrinas por um médico francês chamado Chocrum, em 2000. Ele desenvolveu essa técnica para queimados e para amputados, quer dizer, pacientes que tinham feridas que não cicatrizavam, diabéticos. Aham. E aí que ele desenvolveu a técnica das fibrinas. E os próprios médicos não utilizam. Entendi. Quem utiliza? A odontologia. Entendi. O próprio transplante celular, né? Quem criou foi um médico. Ele utiliza? Não. Explique direitinho essa parte aqui. Quem iniciou a pesquisa, Thomas? Do transplante celular foi esse dentista, né, que é de Erechim, ele que desenvolveu esse trabalho, mas é exatamente porque nós, como dentistas, não podemos tirar o processo medular do osso, né, e sim o sangue medular, certo? O sangue medular. Então aí nós entramos com essa parte do sangue medular e não nos impede de usar isso. Tá? Porque nós não estamos trabalhando com células medulares, o transplante medular. Não, nós deixamos a medula, pegamos o sangue que vem da medula e utilizamos esse sangue para ser beneficiado nos enxertos. E o que a gente sempre cita é assim, as pesquisas de ozônio são muito antigas. A primeira pessoa que patenteou o primeiro gerador de ozônio medicinal foi Nikola Tesla. E que patenteou o óleo ozonizado. Quem vai questionar Nikola Tesla? Entendeu? Ele já era... O primeiro artigo científico foi publicado foi naquela revista Lancelot. Isso em 1916. As primeiras pesquisas de câncer, elas estão ali, elas estão associadas com as pesquisas de ozônio. O que é o câncer? Falta de oxigenação. O que o ozônio promove? Oxigenação. Então, a gente tem muitos artigos, principalmente nos países comunistas, porque é considerado uma medicina barata. Cuba, por exemplo. Cuba, Rússia. Lembra quando tem os esportes? Nunca a Rússia foi pega em doping, mas o ozônio é muito usado para performance. Para performar. E isso, os esportistas usam muito ozonioterapia para performance. Eles fazem qual procedimento? O sistêmico. Para dor pós ou antes, eles fazem o local, Você injetar. usa ozônio ainda, Milena? Sim, uso. Vou fazer depois, daqui a pouco, quando eu sair daqui. Entendi. Eu já usei para o joelho. Me trouxe alguns resultados positivos, sim. E como é esse sistêmico? Para eles entenderem que ela falou sistêmico. É que assim, o sistêmico existe várias formas do sistêmico. Desde a hemo, que é o sangue ozonizado, grande hemo, que não é autorizada no país, que é como se você estivesse fazendo uma transfusão, tá? Mas não é aceita. Com o sangue preparado com ozônio já. Isso. Esse vai... que eu vou fazer. Extracorpóreo. É isso? Não, você vai usar a bolsa que você usa como se estivesse fazendo uma purificação circulante, tá? Esse não, a grande hemo não é autorizada e é feito só em hospital. No Brasil não é autorizado. Não é autorizado, tudo bem. E aí a gente tem a pequeno hemo, que você vai tirar o sangue, você vai ozonizar e você vai colocar de volta no glúteo. Tá? Aí existe o retal. Certo. Que é uma forma sistêmica. Existe o vaginal, que é uma forma sistêmica. O ontológico, que é pelo ouvido, as pesquisas dizem que ele não acaba tendo função sistêmica. Tá? Existe
o sublingual. O sublingual tem que ter muito cuidado, porque você não pode respirar o gás, tá? E você não sabe se o teu paciente vai ter um controle da língua ou não. É muito complicado, então é melhor não usar essa técnica quem não sabe. Tem o nasal também. Então, são técnicas que o profissional tem que estar muito seguro para utilizar isso. Existe o soro ozonizado, que usa-se muito na Rússia. Tá. Sabe? Então, existem infinidades de técnicas que podem ser utilizadas. Inclusive o aparelho, né, tem que ser um aparelho calibrado anualmente, revisado, né, para não ter... E um E aparelho registrado na Anvisa, registrado né? na Anvisa, e um aparelho de qualidade, porque senão com oxigênio medicinal também. não que é? não vai trazer as características também é complicado. Você tem que ter um aparelho de acordo, porque você vai achar aparelho desde valor de 20 mil a 2. O de 2 é um risco você trabalhar. Eu vou estabelecer 3 pilares aqui para que cada um comente em sua ordem. Primeiro pilar, saúde, o que deve ser feito, na opinião de vocês, de um modo geral. Segundo pilar, conhecimento de redes sociais e saber fazer um filtro daquilo que é válido, que não é válido. E o terceiro pilar, uma mensagem final de cada um. Eu vou recapitular, começando por você. Saúde, de um modo geral. O que você faz e o que você deixa de recado? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Que inclui o que, por exemplo? Inclui várias coisas. Você se amar Certo. e você viver. Você aproveitar a vida, porque, como a Milena falou, você não sabe o amanhã. Certo. Redes sociais. Rede social, eu não sou muito de rede social, mas eu acho importante e faz parte, né, da nossa vida. A gente não tem como mudar a evolução. E um recado final dessa mesa redonda? Foi muito gratificante, foi um prazer estar aqui com vocês, principalmente com você, Elton. Obrigado. Somos uma equipe. Somos uma equipe. Aqui atrás tem um timaço. Na Sim, sala de reuniões tem outro eu time. agradeço a todos, a estrutura, é um crescimento, além de ser um bate-papo, foi um crescimento para todos, eu acredito. Doutora Larise, muito obrigado. Thomas, saúde. Saúde, eu acho que começa pelo psicológico do paciente, né? Ele tem que saber um pouco meditar, tem que saber se alimentar, tem que tomar água alcalina, né? Que baixa o pH, melhor, aumenta o pH, né? Não deixa ácido. Isso transforma o paciente até numa longevidade maior de saúde, né? Procurar profissionais com excelência, que sejam cientificamente estruturados, né, na base científica para oferecer o melhor para o seu paciente. Ter horas de lazer, se preocupar mais, muitas vezes, com si próprio, né, do que ficar vivendo a vida dos outros. Né? Tem muita gente que se dedica muito aos outros e acaba deixando de lado a sua própria vida, né? Então, essa preocupação, essa autoestima é importante. Não só procurar a beleza, né, externa, eu acho que a beleza interna é mais importante. Não é? É isso, eu acho que a vida tem que ser levada de uma forma tranquila, não é? Sem muito estresse, que é difícil, mas sempre acho que a meditação entra em ação, não é? E o paciente tem que ser feliz. Uma vida mais leve, Uma vida né? mais leve, Acho que o Thomas já indexou redes sociais e mensagem final. Não, eu acho que a hein? rede social, eu acho que tinha que colocar um parênteses. Eu Pois não não. gosto muito de rede social, não gosto muito de ficar fazendo selfie, enfim, não gosto. Se você vai ver meu Instagram, tem mais recursos e mais divulgações nesse sentido, né, de ciência, mas acho que o podcast, por isso que eu estou aqui, né, eu acho que você se mostra mais, né, uma transparência mais real, não é? E isso gera credibilidade. Então, acho que se um profissional procura alguma coisa mais séria, eu acho que tem que ser por aí.
a caminho da solidez. Isso. Ser sólido Exatamente. no bate-papo. Eu vou Exatamente. complementar, eu também concordo com o Thomas. Eu me atraí pela parte do podcast. Eu achei que você consegue mostrar realmente teu trabalho, teu conhecimento, do que numa rede social, tipo no Instagram, alguma coisa. Uma troca de experiências aqui Isso. dessa mesa redonda. É mais produtivo. Isso. Com certeza. Milena, saúde, Saúde. do teu jeito. Então, assim, eu tinha um jeito de viver antes da Milena, de ter o que eu passei, né? Certo. Sabe, você falou italiano, eu também, né? Que eu dei uma diminuída no meu nariz já. Então, a gente sabe que a gente é sangue quente, né? A paciência é zero. Então, você aprende a ter mais tolerância, perseverança. Então, você vê um outro lado. Então, eu digo, como eu falei, tudo que você tem que passar nessa vida é aprendizado. Então, se eu tive que passar por isso, era para me moldar. E eu vi que isso me moldou mesmo. Então, ver a vida desta forma, de você não se estressar tanto e viver mesmo. Família, para mim, é essencial hoje. Tá? Sempre foi, eu sou uma pessoa muito família. Então, cuidar das pessoas que eu amo e fazer o que você tem vontade de fazer. Sabe? Então, isso é essencial. E sempre procurar ter empatia, se colocar no lugar do outro. Redes sociais. Rede social. Eu sou amante da rede social, né? Porque cada mergulho é um flash. Estamos falando a verdade. Mas eu acho assim que você tem que saber utilizar. Então, e sempre colocar a verdade, não mascarar. Não colocar uma vida ali que você não vive e que não é você. A gente sempre fala, eu falo pro Fernando, meu funcionário, as meninas, quando a gente está no congresso lá, tirando foto, blá, 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 e quando chega 10 horas da noite, que a gente ficou o dia inteiro lá e que a gente tira o saltão, ninguém vê o tamanho que fica o pé. Mas eu posto isso também. Então, você tem que saber dosar. E eu acho assim, essa questão minha, eu publico sempre a cada vitória minha e eu recebo comentários. Eu tive uma funcionária que trabalhou comigo e eu postei lá, teve o dia do câncer, e ela fez um comentário para mim e falou assim: eu te acompanhei e eu vi você bem no auge da tua doença. Você estava lá de salto, maquiada, vozão, falando alto, dando risada. E eu vi que isso não te afetou. Então, gente, assim, o que eu uso para exemplo para as pessoas, eu acho assim que é válido. Várias pessoas, quando eu vou no Erasto, amanhã eu tenho consulta, e você acaba encontrando pessoas, então eu uso muito para fazer o exemplo. Uma mãe fala assim: nossa, minha filha vai fazer um transplante, eu tô com medo que ela morra, mas eu olhei para você aqui, ela vai fazer amanhã isso aí. Entendeu? Motivar, porque assim, você tem o medo, mas existe a medicina, você acreditar, a fé, você tem que ter a fé, né? E uma mensagem final? Que vocês vivam a vida, busquem sempre estar aperfeiçoando. A gente nunca conhece tudo. Conhecimento, o estudo é a base de tudo. E ser feliz da forma que você é. Se você não tem hoje, você vai buscar, procurar ter. Sair da linha do conforto. Então, essa é a minha mensagem. Tá certo. Tá bom? Doutora Marisa, obrigado. Doutora Larise, obrigado. Doutor Thomas, Eu que obrigado. agradeço. Milena, gratidão. Obrigada. Esse foi Bioma 7 Podcast em Mesa Redonda da Saúde. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Até logo.